Nem é sexta, é só começo de semana por aqui, mas agora sim, sério, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido hoje a novo procedimento médico. A equipe vai fazer o bloqueio anestésico do nervo frênico esquerdo. O horário da intervenção ainda não foi divulgado. O objetivo da cirurgia é conter os espasmos do diafragma e solucionar o quadro que não respondeu a medicamentos. Bolsonaro está internado no Hospital Star DF em Brasília desde a última quarta-feira. Na quinta-feira, foi submetido a uma cirurgia para a hérnia inguinal. No último sábado, Bolsonaro recebeu bloqueio anestésico no nervo frênico direito. O procedimento, de caráter pouco invasivo e temporário, foi realizado inicialmente em um lado para monitorar a resposta do ex-presidente. Segundo o boletim médico divulgado ontem, o bloqueio aplicado no sábado não surtiu o efeito esperado e Bolsonaro voltou a apresentar soluços e teve elevação da pressão arterial. Agora há pouco, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro comentou o quadro de saúde do pai. Carlos disse que acompanha com muita preocupação o pai e que Bolsonaro apresentou pressão alta. Os médicos avaliam a possibilidade da nova cirurgia acontecer ainda hoje. Caivano, quero te ouvir a respeito. Ele passou pelo procedimento jurídico, não, jurídico quem dera, mas não existe mais direito no Brasil. Pois é. Passou pelo procedimento cirúrgico. No Natal agora, no último Natal, quarta, quinta-feira, já estava ali no médico. Agora tem essa outra questão aí da saúde do ex-presidente. Olha, Geise, não dá para olhar para o quadro do ex-presidente e não se comover, né? Eu já perdi a conta, óbvio que a família deve lembrar, mas deve estar na 10ª intervenção cirúrgica, oitava, nona, 10ª. Essa cirurgia não é muito tradicional, na verdade é uma tentativa que vão fazer para tentar parar os soluços, porque obviamente isso prejudica muito mais o estado de saúde do presidente do que o fato de você anestesiar artificialmente os dois lados do nervo, né? Na verdade, tudo isso é causado pela facada que aconteceu lá em 2018, todo mundo sabe disso, mas a grande maioria da população, infelizmente, parece não enxergar que isso é resultado de uma democracia que já vem morrendo há muito tempo. E a pessoa que mais está pagando, né, o maior preço disso tudo é justamente Jair Messias Bolsonaro. E enfrentando, junto com tudo isso, né, lutando pela vida, lutando pela melhora da sua saúde e lutando contra o ditador, né, Geise? Então é muito triste. Olhando de qualquer ângulo, é muito triste o que está passando o presidente Jair Messias Bolsonaro e sua família. Então toda a minha solidariedade a eles. Belucci, quero te ouvir também a respeito, então, tá aí quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois eu quero até fazer uma pergunta aqui para a bancada, levantar um debate aqui na nossa bancada em relação à exposição, né, da saúde, desse estado frágil da saúde do ex-presidente. Quero ouvir aqui a opinião de todos vocês, mas Belucci, tá aí, então, quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Gisiane, a gente sabe que o quadro é gravíssimo, demandaria uma prisão domiciliar e a aplicação de preceitos jurídicos que são destinados, né, a estupradores, criminosos, latrocidas no geral, que fosse aplicado ao Jair Bolsonaro, ainda mais na figura de ex-presidente da República, que demanda uma diferenciação. O mundo real é dessa forma. Agora, se me permite, eu tinha até anotado isso, que eu ia falar justamente isso que você falou, que há uma tênue linha, né, Gisiane, entre a vitimização e a exposição dos fatos, né? Salvo o melhor juízo, o Carlos Bolsonaro chegou até a apagar uma das fotos que ele postou, que o Jair Bolsonaro estava numa situação ali de convalescência. Então, eu acho que há um limite ali, né? Claro que não há uma resposta certa para essa questão, mas eu não sei até que ponto isso ajuda o Bolsonaro ou o bolsonarismo, na medida em que quem já é seu detrator não vai mudar de opinião, e quem já é seu apoiador também não vai mudar de opinião, e os fatos já estão postos. Há uma grande injustiça e você observa um movimento nesse sentido de falar, é tanto excessiva a atuação do Supremo Tribunal Federal que se quer abrir mão da execução da pena, né? Você imagina a Corte Constitucional do país tocando a execução de uma sentença, né? Que é uma coisa absurda. A lei permite isso, mas o Supremo poderia abrir mão para uma vara de execução penal do Distrito Federal, mas eles querem estar o tempo inteiro aparecendo. O Alexandre autorizou 15 minutos, agora Alexandre autorizou que a banana deve ser cortada e a aveia deve ser colocada por cima, não do lado. Agora o Alexandre autorizou um outro filho, agora a filha. Então ele quer sempre estar em evidência, e quem quer justiçamento contra o Bolsonaro, que me parece que é a grande parte de quem não gosta dele, quer um justiçamento, não um julgamento justo. Tanto que quando você vai falar da prisão do Bolsonaro, eles falam Covid, sei lá quantas mil mortes, dado técnico que é impossível
de imputar ao Bolsonaro, ou questão de vacina, ou que ele fingiu alguém tossindo sem ar, quando você pega o contexto inteiro, é uma grande mentira que ficou. Então, assim, ficaram grandes símbolos contra eles, e quem quer o mal, né, quem quer o mal dele, já tem esses signos prontos, né? É a Covid, a máscara, ele limitou uma pessoa, tudo que são coisas falsas, mas as pessoas colocam no bolo para julgar ali. Eu acho que, da minha visão, há um excesso dessa questão da vitimização por parte, na minha visão, acho que deveria dar uma cessada por parte da família dele. Coronel, quero te ouvir a respeito, então, quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro, possivelmente passará por uma nova cirurgia hoje. Entrando ainda nessa linha aí da exposição, teve aquele vídeo também postado pelo Carlos Bolsonaro, em que ele aparecia dormindo ali, tendo crises de soluço enquanto dormia, mas está aí, passou por cirurgia na semana passada em relação às hérnias que tinha ali e agora possivelmente passará por outra. Bom, desde a facada do terrorista Adélio Bispo, hoje será provavelmente a 9ª cirurgia do ex-presidente Bolsonaro. Só para fazer um comparativo, no mês de maio de 2025 agora, o STF concedeu prisão, na realidade prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, desde 1º de maio, o ex-presidente, que também é idoso, Fernando Collor de Mello tem 75 anos, Bolsonaro tem 70 anos, para o Collor, ele está em prisão domiciliar, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Enquanto o ex-presidente o presidente Bolsonaro está nessa condição indigna, né? A própria Constituição Federal diz: um dos princípios que rege a Constituição é a dignidade da pessoa humana. Numa situação similar, médica, de um idoso, com certeza não estão respeitando esse princípio. Cauti, a gente tem também, quando esse assunto vem à tona, sempre a questão da comparação com o presidente Lula também, né? O Lula até casamento arranjou quando estava preso, o Bolsonaro sequer pode falar com a imprensa. Pois é, né, Gesiane? Lula tinha livre acesso, quer dizer, tinha um livre acesso à cela de Lula, lá na superintendência em Curitiba, partidários, amigos, políticos de alto escalão, nacionais e internacionais. Lembramos que, por exemplo, o então candidato à presidência da Argentina, o Fernandes, veio visitar Lula lá em Curitiba. Alguns políticos vieram da Europa também. A imprensa também tinha livre acesso. Lula deu dezenas de entrevistas para veículos nacionais e internacionais sem ter que pedir nada para o tribunal lá em Curitiba ou para cortes superiores. Simplesmente iam e entravam. Inclusive, Lula arrumou uma namorada que depois se tornou primeira-dama, atual primeira-dama Janja. Então, basicamente, Lula tinha uma cela que era um puxadinho da casa dele, né? Tinha um lugar confortável, tinha lugar onde fazer academia, tinha lugar onde receber a imprensa. Ficou 18 meses, se não me engano, né? Quanto que tem mais ou menos isso? Ficou 18 meses nesta condição, depois saiu. Então, por que ao presidente Bolsonaro não é permitido ter, no mínimo, o mesmo tipo de tratamento? Por que quando a imprensa quer falar com ele, precisa demandar o que o ministro Alexandre de Moraes pensa sobre o caso? Por que para visitas, inclusive de familiares, o tempo é restrito a 30 minutos e nunca todos os familiares juntos, e sim um por vez, chegando ao absurdo que a esposa não pode visitar o Bolsonaro junto com a filha dele? Por que ele não pode ter contato com líderes do seu próprio partido, por exemplo? Então, é claro, é evidente que Bolsonaro está sendo submetido a um tratamento inumano e degradante, e isso, com certeza, deverá ser salientado pelos seus advogados a nível internacional, nas cortes internacionais de defesa dos direitos humanos, porque isso é um absurdo, além de jurídico, um absurdo moral também.